Deus. Mas, vamos lá. Oral. Então, lógico, para a gente começar a falar de PGTA, eu gosto sempre de começar pela definição. O que é o PGTA? É um teste genético pré-implantação. Ou seja, é aquele teste que a gente vai fazer no embrião para avaliar o que a gente chama de aneuploidia, tá? Então, o A é de aneuploidia. E a tal da aneuploidia é o ponto principal que muitas vezes algumas pessoas ainda têm questões e dúvidas, né? Bom, o que é importante a gente lembrar? O PGT é um teste de triagem, tá? Por que a gente fala que ele é um teste de triagem, né? Porque, muito embora ele seja um teste extremamente robusto, a gente ainda faz a avaliação do material proveniente do trofectoderma. Ou seja, eu estou olhando o meu embrião, vou receber as células para análise genética dessa parte periférica do embriãozinho lá, que é o trofectoderma, e não da massa interna celular. A gente não pode tocar na massa interna celular, que é que vai dar origem para o embrião. Então, essa análise é feita nestas células do trofectoderma, que são as células que vão dar origem à placenta quando esse embrião se implantar lá no útero da mulher. Então, o que é importante? A gente lembrar daqui, né? Foco aqui estou analisando célula no trofectoderma, é um teste extremamente robusto, mas ainda não é 100%, por isso a gente não chama de diagnóstico, e sim triagem, tá? E, lógico, o meu foco está em alteração cromossômica. O aneuploidia é justamente a palavra que está correlacionada à alteração cromossômica. Toda vez que você olhar a palavra aneuploidia, você tem que correlacionar a uma alteração em cromossomos. Ou tem uma alteração, ou tem uma variação supranumerária, infranumerária, pode ser parcial, pode ser mosaico, mas é uma alteração no número, no conjunto cromossômico, tá? Então, normalmente, é isso que a gente faz, esse é o foco do PGTA. Ah, dá para eu analisar, né, síndrome de, por exemplo, a fibrose cística, que é muito comum. Vamos pegar a mais comum. Dá para eu analisar fibrose cística? Não, fibrose cística não posso. Por quê? Porque a fibrose cística é uma alteração contida dentro de um gene específico, tá? Então, não é cromossômico. Então, a gente tem que lembrar a diferença aqui real, né? Quando a gente está falando cromossomo, eu costumo fazer um paralelo que eu gosto de usar até para os pacientes, que eu acho que é legal para a gente lembrar. Quando eu falo de cromossomo, é como se eu estivesse olhando uma estante. Então, os meus cromossomos são estantes, são pares de estantes. Dentro destas minhas estantes, e quando a gente faz um cariótipo, vem aquele monte de listrinha, né? E todo mundo fala, ai, quanta listrinha! Aquelas listrinhas são as regiões onde os genes estão, que eu diria que dentro das minhas estantes são os meus livros, né? Então, os genes são os livros dentro dessas estantes, portanto, quando eu falo em fibrose cística, quando eu falo em anemia falciforme, eu estou olhando gene, tá? Vamos lá. Bom, então, qual é o objetivo para a gente poder... Qual o foco, então? Quando eu falo em avaliar, fazer um PGTA, eu estou olhando a viabilidade do embrião. Para quê? Do ponto de vista cromossômico, mas para eu tentar melhorar essa taxa de implantação, porque a gente sabe que erros cromossômicos são muito frequentes, muito mais do que a gente gostaria até, né? A gente reduziu o tempo da obtenção dessa primeira gestação justamente por essa análise, diminuir a taxa de aborto, porque a grande maioria dessas falhas cromossômicas supranumerárias ou infranumerárias são a razão das taxas de aborto, das perdas, né? E reduzir o risco de gestação múltipla, porque a gente sabe também que gestação múltipla tem um risco para a mulher que está gestando, para as crianças, para os bebês que estão se desenvolvendo. E, lógico, tudo isso, né, agregado, a gente diminuir, do ponto de vista genético, né, o risco
do bebê vir com uma alteração cromossômica que a gente chama de cromossomopatia, né? A gente não quer, lógico, é que venha uma criança com uma alteração cromossômica grave. A gente sabe que não são muitas as alterações que têm compatibilidade com vida, mas tem muitas que têm compatibilidade com vida e que são bem deletérias. Então, a gente precisa pensar também desse lado, né? Bom, e aí, tecnologia. Vamos entrar um pouquinho na tecnologia. Quando a gente fala em PGTA, hoje, a gente sabe que o PGTA ele é realizado por sequenciamento de nova geração, que é o tal do NGS. Todo mundo fala do sequenciamento de nova geração para o PGTA. A gente tem que lembrar, voltando um pouquinho atrás, que antes do NGS, a gente tinha o CGH-Array. Era por array que era feita essa análise. A gente subiu na escala, né, de tecnológica, melhoramos a escala tecnológica e, lógico, aqui eu vou pontuar que a Progênesis é uma empresa extremamente pioneira nessa análise justamente por isso, porque foi a primeira a trabalhar, a otimizar o NGS para o PGTA e também para a PGTM, lá atrás, já. Também, nesse foco, foi pioneira, olhando, né, para um lado que a gente precisa pensar bastante, projetando um portal eletrônico aí para PGTA e PGTM, de forma a facilitar o trabalho da gente nesse sentido, e implementar consentimento eletrônico para o PGTA, porque a gente sabe o quanto é difícil trabalhar com esse monte de documentação, esse monte de termos que a gente tem na área, e as pacientes com muitas dificuldades. Então, quanto mais a gente melhorar e quanto mais a gente conseguir prover, né, informações de forma dinâmica, tanto melhor. Tá? Então, pensando na análise e no NGS, lógico, a plataforma é uma plataforma que todo mundo conhece. E, lógico, NGS todo mundo faz, né, gente? Hoje em dia, as plataformas de sequenciamento são muito conhecidas. A gente tem Thermo Fisher, a gente tem Illumina. As plataformas que a gente tem, as principais são essas. O que conta dentro disso é como a gente trabalha, como a gente faz a customização dessa análise, tá? Então, aqui dentro, a nossa plataforma, ela é a plataforma Thermo Fisher, porém não é a plataforma Thermo Fisher básica, que é aquela que é vendida, né, correntemente para qualquer, né, pessoa que entra e faça um contrato e fala assim, vou fazer e tal. Então, tá, temos a plataforma corrente aqui, curricular. Não, essa plataforma foi sendo aprimorada, foi sendo melhorada justamente para obter melhores resultados nas análises. Porque, como eu falei, o PGTA é uma análise ainda de triagem. Porém, tudo vai depender dessa customização, dessa melhor análise para a gente ter os melhores resultados e o menor índice de falsos positivos, falsos negativos, mosaicos e segmentares ou parciais, ou análises com resultado de cromossomos parciais. Então, ponto primeiro que eu gostaria de levantar é: a gente tem a plataforma totalmente automatizada, tá? Então, ou seja, ela é totalmente automatizada com alta resolução. A gente, por conta disso, a taxa de euploidia é maior, menor quantidade de mosaicos sendo detectados, maior cobertura por conta dessa automação e dessa customização, tá? Então, a gente tem, em virtude disso, lá na frente, um resultado clínico bastante alto, até 79% de gravidez clínica. Esses são os dados da nossa matriz, tá bom? E, lógico, com isso a gente acaba tendo mais opções de transferências para as pacientes, porque vamos ter embriões com mais resultados euploides e menos falhas aí na detecção. Cristina, Oi. você tem, porque assim, mosaico a gente considera um habitual de 3% a 5%, né? Isso.
Vou colocar uma tabelinha aqui. Aí você me pergunta, vamos lá, já chego na tabela. Qual que é a indicação, então, para a gente chegar nisso tudo no PGTA? Lógico. Ah, vou fazer para todo mundo, eu quero PGTA. Tudo depende, né, gente? Lógico, tem que também ter um olhar para a indicação. E eu costumo sempre dizer, é importante a gente ter indicação. Idade materna que é avançada, lógico, varia de local para local. A gente tem desde pontos que pensam que 35 anos já está considerado como idade materna avançada por erro cromossômico, ou outros que a gente considera até 38% acima, 38 anos acima. Eu costumo dizer que é bem variável, inclusive pelo histórico de cada casal, gente. Aqui, eu falo que, em genética, a gente não pode traçar uma linha e colocar todo mundo debaixo daquele guarda-chuva, tá? Cada caso é um. Então, a gente tem que olhar e analisar cada caso. Existem casos de mulheres com 35 anos que o PGTA vai muito bem, sim. Por quê? Porque tem um histórico ali daquele casal, tem uma situação que a gente tem que considerar. Nunca dá para a gente olhar para um parâmetro somente, tá? Eu tenho pacientes até de 33 anos que vão para a PGTA por questão de histórico ali dentro. Aborto recorrente. Lógico, a gente pensa que uma vez que você já teve histórico de 2 abortos, pelo menos, é indicação sim, tá? Filho prévio com alguma alteração cromossômica, lógico, olhar para o caso. A gente tem que olhar para ver se é o PGTA mesmo que é indicado ou se é, por exemplo, um PGT-SR, que é para rearranjo estrutural, tá? Isso é variável. Temos que ter esse olhar também. Falhas de implantação, 2 falhas. Aí, para frente, eu considero também que é importante pensar no PGTA. Fator masculino severo, lógico, toda vez que a gente pensa em fator masculino severo, tem realmente uma indicação, porque a gente sabe que a frequência de erro no processo de divisão meiótico aqui vai interferir na qualidade do material espermático, dos cromossomos ali, da qualidade desse material. Cariótipo alterado, aqui para o PGTA eu coloco as variantes da normalidade. Quando a gente tem outro tipo de, as outras alterações, que são as alterações do tipo translocações, inversões, deleções, aí a gente entra para um PGT-SR, tá, gente? E, lógico, pacientes com bom prognóstico também podem se beneficiar do teste. Tudo vai depender do que a gente tiver de histórico daquele casal. Então, ó, vamos lá. Entrando um pouco no que a Larissa já estava querendo perguntar. A gente tem plataformas disponíveis aí de NGS, então, de análise para PGTA. Então, eu coloquei aqui uma tabelinha sumarizada, tá? Os provedores, lógico, eu não vou mencionar os provedores aqui, que fica ruim. Vamos pensar só que a gente tem a plataforma aqui, as diferenças entre cada provedor. NGS é a principal plataforma, vejam. Dos 4 principais provedores, a gente tem 3 que usam NGS, tá? Cobertura por cromossomo. Essa é a grande questão que a gente tem que pensar. A cobertura por cromossomo é aonde tem um diferencial para cada um. A gente tem 30 a 40 milhões de vezes de cobertura. Então, é um nível de profundidade de análise bastante grande, tá? Então, lógico, é o que eu falei, NGS todo mundo faz. Vai depender de quantas vezes você vai fazer as leituras, tá? Por cromossomo, porque a gente vai fazer a leitura de cópia cromossômica, então a gente vai passar e vai fazendo a leitura por vezes ali, tá bom? Relação ruído-sinal, ou seja, quanto maior a nossa leitura, quanto mais fidedigna, menor vai ser a nossa relação ruído-sinal. Então, a gente tem um ruído de base muito baixo. Isso é o que a gente chama de interferente na leitura, tá? Então, quando vai ser feita a leitura na análise, ou seja, quando você tem muito ruído, o ruído dá margem para parecer que tem uma subida, um pico, por exemplo, e tem talvez uma dúvida no número de cópias. Isso pode gerar uma falha na interpretação
do resultado, por exemplo, para uma trissomia ou para uma monossomia, tá? É por aí que a gente tem que pensar. E, lógico, taxa de mosaicismo, chegamos aqui. A taxa de mosaicismo normalmente no mercado que a gente vê é por volta de 5%, até algumas chegam até beirando 7%. Nós temos uma taxa bem baixa, 2,3%, tá? Até o que a gente tem aqui, isso é a base da nossa matriz, 2,3% de mosaicismo, justamente por quê? Por conta do baixo ruído gerado pela customização da plataforma, tá? Então, quanto melhor você tem a definição da plataforma, e lógico, junto com isso, mais um pedacinho que eu vou mostrar aqui, a gente vai melhorando a análise e a gente vai tirando os ruídos. Volta só um minutinho para mostrar aqui o restinho aqui. O que a gente precisa lembrar é, então, 2,3, a média do mercado, 10 a 30, 10 a 25, mais assim, a média está por volta de 5 a 10%, tá? E tem algumas que a gente não tem nem essa informação efetivamente. Então, quando a gente fala na base do teste molecular, lógico, a gente tem que lembrar aqui, a gente recepciona a biópsia com algumas células lá, uma média de 5 a 7 células, certo? A partir dessas células, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que extrair o DNA de dentro dessa célula, né? Então, tirar da célula de lá de dentro, lá naquele núcleo, eu vou fazer uma quebra, vou fazer uma lise celular, expor esse material e vou, então, extrair esse DNA, tá? Vou fazer a extração desse meu DNA, vou, a partir dessa extração, eu vou amplificar, lógico, porque eu tenho uma quantidade de DNA muito pequena de base. Então, eu tenho que fazer o que a gente chama de whole genome amplification. Então, eu tenho que fazer uma amplificação genômica completa ali daquele material para poder, então, sequenciar, ok? Amplifiquei, estou com uma quantidade muito boa agora de material, sequencio. E aí, lógico, a partir do sequenciamento, que a gente já tem customizado, a outra parte importante aqui, para a gente ter redução de mosaicos, por exemplo, são os algoritmos que a gente usa depois na contagem das leituras, e lógico, a bioinformática é o que conta muito aqui. Então, a gente tem que ter uma análise de bioinformática muito boa. E a partir daí, a gente vai gerar o gráfico com a leitura e a gente vai poder dizer se tem realmente uma alteração ou se temos um embrião com um perfil de leitura limpo, euploide, tá? Ficou claro, Clarissa? Então, tá. A importância da plataforma e da análise dos dados é justamente isso que eu estou falando. A gente tem que lembrar que, quando a gente bate muito nessa questão da plataforma e da análise, é justamente para a gente ter um melhor resultado produzido. Por quê? Porque a gente quer evitar ter dúvidas, né? Uma das principais dúvidas nossa, o nosso maior dilema no momento se chama mosaico, né? Eu diria que o principal dilema que a gente vê no momento são os embriões mosaico. O mosaico biológico é exatamente o quê? É duas linhagens celulares ali, né, compartilhando aquele embrião. Aquele embrião está compartilhando duas linhagens de conteúdos cromossômicos diferentes. Então, eu vou ter célula normal, célula alterada, célula normal, célula alterada, e assim vai, tá? Como que surge esse tipo de situação inicial? Normalmente, um mosaico ele é produzido a partir do quê? De erro de divisão mitótico. Na base, o gameta masculino e o gameta feminino que vieram para a fertilização eram normais. O erro é após a pós-fertilização, certo? Então, ou seja, eu tenho aqui, lógico, e esses embriões, a gente fala que essas primeiras divisões são muito rápidas, elas propiciam essa falha. Mas o embrião tem um tempo para tentar corrigir essa falha, que é onde todo mundo fala da tal da autocorreção, né? E aí, eu lembro que a tal da autocorreção se chama
seleção positiva do embrião. É o embrião selecionando. Ele não vai aniquilar, assim, falar assim, dá licença, vamos matar aqui, vamos tirar de uma vez. Ele não faz isso. Ele não consegue corrigir, por exemplo. Ah, peraí, tem um cromossomo 21 a mais aqui, deixa eu tirar esse 21, vamos ficar certinho. Ele não consegue fazer isso. Mas o que ele consegue? Selecionar. Isso, com certeza. Vai da capacidade do embrião conseguir fazer essa seleção. A grande maioria deles, a gente hoje, depois de muitos trabalhos que já foram apresentados, a gente acha que eles conseguem até, tá? Muitos deles fazem isso. Outros, nem tanto. Que é selecionar deixando na massa interna só o que é célula saudável e empurrar literalmente para o trofectodermo as alterações. Daí o porquê a gente acaba muitas vezes detectando um pouco mais de mosaico, porque a gente está pegando essa região, tá? Que fase que o embrião vai ter nessa seleção? Entre o terceiro dia e o quinto dia. De dia 3 a dia 5, tá? Por isso que a gente fala que embrião de D3 não dá para a gente saber nada. Uhum. É nessa fase que ele consegue tentar fazer essa seleção, tá? Não dá para a gente ter certeza, que é o que eu falo. A gente não consegue saber o que ele está fazendo. Sim. Né? A gente pensa, de uma forma geral, a gente agrega a informação da seguinte forma. Embrião com uma qualidade embrionária muito boa, a classificação morfológica muito boa, existe uma boa chance dele fazer isso, tá? Não tem como a gente saber, mas tem uma chance maior. Classificação não tão boa, a chance é um pouco menor. Bom, qual a consequência desse mosaico biológico? É ter um mosaicismo clínico acontecendo, que é o nascimento, efetivamente. O que a gente chama de mosaicismo clínico é a possibilidade de chegar à vida. Né? A gente tem alguns mosaicos muito vistos até, né? Alguns mais do que outros. Mosaico de Klinefelter é bastante frequente, é mais frequente. De Down tem alguma frequência. Pallister-Killian, nem tanto, né? Eu até coloquei o que ele é, porque talvez vocês nem soubessem, mas Pallister-Killian é um mosaicismo para tetrassomia do braço curto do cromossomo 12, tá? Essa não é muito frequente, mas acontece, tá? A gente tem relatos. Mosaico para síndrome de triplo X, essa eu vou dizer para vocês, eu vejo muito. Mosaico para 18, um pouco menos, e um mosaico que eu nem coloquei aqui, é o mosaico para Turner. Este é outro que é extremamente frequente como consequência clínica, tá? Bom, e aqui assim, eu coloquei essa imagem para reforçar a importância da plataforma das análises, porque eu gostei muito. Esse artigo aqui, que é de 2020, que ele veio junto, um pouquinho junto com o do Viotti, ele é bem interessante porque ele mostra exatamente aonde vêm os erros, aonde os erros podem ser produzidos para a gente gerar os tais dos nossos mosaicos, né? Quando o erro vem da meiose, de uma forma geral, o meu embrião vai ser todo anormal. Quando o erro vem após o processo de fertilização, aí sim eu tenho um mosaico real sendo produzido, tá? Bem, para a gente finalizar aqui, que senão eu vou passar o meu tempo, acho que eu já passei, umas mensagens finais só para a gente, para ficar aqui com a gente. O GTA é um teste de triagem. Por mais alta que seja a nossa gama de detecção hoje, que é muito alta, está acima de 98%, ainda não é 100%. O que o PGT avalia? A alteração cromossômica, não gênica. Isso eu gosto sempre de reforçar. Próximo. É importante ter sempre uma boa plataforma combinada com algoritmos de análise para a gente ter os resultados o mais fidedignos possíveis aí nas nossas análises. E, lógico, um suporte para auxiliar na interpretação desses resultados todos é um bom aconselhamento genético aí. Era a mensagem final. Quanto tempo vocês querem que eu fale?
15 minutos? Não, é até às 3 a reunião. A imagem do Ciro. As que eu tirei da Cristina tá toda já fechada. Já Apresentando aula. Oh, meu Deus. Ai, é um desespero. Larissa, você sabe o que eu faço? Eu boto sempre naquela live para as fotos, porque eu consigo movimentar, porque que eu pego de olho fechado, tem que tirar sempre como live, porque aí você vê o quadrinho e a pessoa tá com o olho aberto. É uma boa. Eu sou mestre em fazer isso também. Gente, então, para quem não me conhece, eu me chamo Fernanda Pastinha, eu sou médica, eu sou ginecologista, trabalho com reprodução humana há 14 anos. Eu me formei na PUC do Rio Grande do Sul em 2002, faz 20 anos que eu atuo na medicina e 14 na reprodução. Sou de Porto Alegre, atualmente eu moro nos Estados Unidos e eu faço parte do Medical Affairs, que é um exclusivo da Progênesis, e ajuda a Progênesis no desenvolvimento dos negócios aqui no Brasil. Tá? Que a Progênesis é uma empresa, então, de teste genético pré-implantacional dos Estados Unidos, que está vindo, então, para o Brasil. Tá? Então, eu vou falar do impacto dos protocolos de estimulação ovariana nas taxas de embriões euflóides. Então, o QGTA, como a doutora Cristina já falou, ele aumentou muito as chances de gestação, do que nos permitiu escolher o melhor embrião, o embrião euflóide, para uma transferência embrionária. Ele é especialmente importante nas mulheres com idade avançada, fator masculino grave, perdas gestacionais ou falha de implantação de repetição. Então, ele nos permitiu conhecer um pouquinho mais desse iceberg submerso, que é a fertilização in vitro, a implantação e a gestação. Então, quando a gente pensa no protocolo de estimulação, antigamente a gente pensava que a gente tinha que ter um número X de ócitos, pode passar, para obter embriões para transferência. Hoje, a gente já pensa em obter embriões para PGTA. E aí, a gente também, quando vai escolher o protocolo, a gente tem que constar na idade, na reserva ovariana, se é pobre ou respondedora, se é preservação de fertilidade. E agora também vamos pensar se a gente está causando mais aneuploidia nesses embriões ou não, conforme o nosso protocolo de estimulação. Eu selecionei, então, esse artigo de 2019 do grupo espanhol,
ele eles chamam que é uma revisão de literatura narrativa, tá? Pode passar. Então, eles trazem que antigamente, quando a gente fazia transferência a fresco, a gente gostaria de ter 10 a 15 ócitos para ter um nascimento vivo. E, posteriormente, com o advento da criopreservação, a gente trouxe um novo conceito, que é a taxa de nascido vivo cumulativa. Esses embriões agora estão congelados e a gente vai usando eles ao longo do tempo para obter essa taxa cumulativa de nascido vivo. No entanto, até hoje não há estudo avaliando o número necessário de ossos para obter um nascimento vivo após o ciclo de PGTA. E eu sempre falo para os pacientes, então, que são etapas, né, que a gente precisa passar o sucesso de um ciclo de fertilização in vitro, que é a reserva ovariana, número de políporos, quantos vão crescer, quantos ossos, quantos maduros, quantos fertilizados, quantos osteocistos, e agora quantos euploides, para a gente ter chance de um nascido vivo. Então, esse artigo, justamente, eles perguntam quantos óvulos para obter osteocistos, PGTA, quantos osteocistos para ter um euploide, e quantos euploides para a gente ter um nascido vivo. Além dessas perguntas, pode passar, né, que são essas daqui, esse artigo também, ele revisa o uso de anticoncepcional para programar o ciclo, a estratégia do ciclo, se vai ser convencional ou com mínimo estímulo, se vai começar na fase folicular ou lútea, se vai usar agonista do GnRH ou protocolo com agonista, se vai usar progesterona para suprimir o LH, o uso de medicamentos, tipo de gonadotropina, suplementação de LH, o trigger que a gente vai usar, se vai ser com HCG ou se vai ser com agonista, se vamos usar do trigger. Após a estimulação, como é que vai ser a nossa conduta? Vamos transferir a fresco, congelado, vamos acumular embriões para fazer PGTA, quais os intervalos, né, entre esses estímulos para acumular esses óvulos ou embriões, se usa algum medicamento entre esses estímulos, e se há um intervalo recomendável entre a estimulação e a primeira transferência do embrião congelado, e aqui, né, se há alguma associação do estímulo e aneuploidia. Então, esse artigo, na verdade, ele revisa vários artigos, classifica conforme a qualidade do desenho do estudo, e ele vai narrando todas aquelas perguntas ali que ele propõe. Então, basicamente, as recomendações. Estimulação ovariana com baixas doses de FSH não é recomendada para ciclos de PGTA, grau de evidência A. Ciclo com antagonista é o mais recomendado. Escolha da gonadotrofina de acordo com a disponibilidade, custo e a plasticidade, grau de evidência B. Protocolos com progesterona para impedir o pico de LH podem ser utilizados em ciclos de PGTA, já que a gente vai calcular esses embriões, grau de evidência C. Trigger com agonista do GnRH, nos casos de frisol, ou dual trigger, se a paciente não tem risco de hiperestímulo, isso é um conselho de experts. Pobre respondedora, eles recomendam acúmulo de ócitos e embriões para PGTA. Tempo entre os estímulos não se sabe, e não existe também nenhuma recomendação específica para o estímulo ovariano no intuito de evitar aneuploidias. E eles falam também que o total número de euploides é mais importante do que a taxa de euploides sobre aneuploides. Fernanda, o ciclo antagonista tem algum motivo especial? A gente vai... Ah, tá. Desculpa, acho que o café que eu tomei em dobro aí, acho que brasileiro mais. Não, mas até eu posso... É que daí vem nesse artigo aqui. Não, pode seguir. Bom, esse artigo ele é de 2007, ele é antigo, mas eu selecionei ele porque ele é um estudo clínico randomizado, controlado, do grupo da Holanda. Então, aí você costuma fazer
estudo clínico bem desenhado, eles também, como a FIV, o governo ajuda, então eles estão sempre muito preocupados com custo também, benefício. Então, a hipótese é se existe protocolos de estimulação ovariana que afete a qualidade ossitária e a divisão meiótica. Eu até depois vou, como a doutora Cristina falou da mitótica, depois eu vou só confirmar se é meiótica. Então, é um estudo prospectivo, randomizado, comparando dois tipos de protocolos. Eu já vou mostrar os protocolos. Eles fizeram FISH no dia 3, que é antigo, né, o trabalho. Pacientes inférteis com indicação regular de FIV, menos de 38 anos, maridos com mais de 5 milhões de espermatozoides móveis por ml, e também era critério de inclusões terem ciclos menstruais regulares, eles entre 19 e 29, e participar de apenas um ciclo no estudo. Critérios de exclusão: anormalidades cromossômicas, doenças crônicas, uterinas ou ovarianas, aborto recorrente e alguma FIV que tenha feito que não tenha ocorrido a transferência embrionária. Então, eles alocaram 67 pacientes para estimulação moderada com antagonista e 44 pacientes com dose convencional de gonadotrofinas usando o agonista, ciclo longo agonista. Então, aqui a gente vê que teve as pacientes no convencional, elas eram um pouquinho mais velhas, né? Média de idade 34 e aqui 32. Parece 33, mas eu tinha na cabeça 32. Bom, mas eles dizem que não houve diferença demográfica. Pode passar. Aqui são os protocolos, então, o convencional seria o ciclo longo com uma agonista, que começa na metade da fase inicial do ciclo anterior, o uso de FSH recombinante na base de 225 unidades por dia, começando. Aí eles preferiam começar segunda ou terça, para não cair a função no final de semana, então eles tinham essa praticidade também de ajustar um pouco o início. E aqui no moderado, a dose era 150 por dia e eles começavam no dia 5, com um antagonista. A punção ovariana era feita inseminação e ICSI. Acessavam aqui a fertilização desses ócitos, biópsia e FISH. Eles pesquisavam 8 cromossomos e transferência à fresca. Quando que começava o antagonista do GNRH? Aqui, quando atingia 13 a 14 minutos. Tá. Então, aqui é o desenho do estudo, os pacientes que foram escolhidas. Dá para ver que no ciclo moderado eles excluíram mais pacientes, por causa que não houve resposta. Então, já a alocação deles foi assim, 4 para 6. Eles já incluíram mais pacientes nesse grupo, 67 versus 44. Pode passar. Então, os objetivos, o primário, o número de ócitos, porcentagem de embriões aneuploides por paciente, secundário, porcentagem de ócitos fertilizados, porcentagem de embriões de morfologia normal, porcentagem de biopsiados e diagnosticados. Eles tinham a contagem de folículo lateral, média ou só de marcador de reserva, só FSH? A gente até pode voltar ali naquela os dados demográficos. Eles dizem que não tinha diferença, mas eu não me recordo se eles utilizam aqui, ó, FSH, dia 3 ou 4, convencional 8, 7,6. Pina B, ainda não tinha um antimileriano. Não falo de entrar essa. Depois eu posso dividir com vocês também esses artigos. Pode passar o próximo. Então, a gente vê aqui que no estímulo moderado, baixas doses de FSH, eles tiveram menos ócitos, menos embriões,
porém esses embriões tinham uma qualidade morfológica melhor e eles apresentavam menos aneuploidias e menos mosaicismo, que foi todos esses marcados foram estatisticamente significativa a diferença. O estudo, na verdade, ele foi interrompido prematuramente, quando tinha 61% do total de pacientes que era planejado, devido à baixa taxa de aneuploidia no ciclo moderado. Os autores propuseram ciclos mais naturais, mais fisiológicos, em que o foco não fosse o número de ossos. E eles falam que, então, que o antagonista, como a gente inicia depois, que não alteraria o recrutamento folicular. O recrutamento e a seleção dos folículos dominantes. Eles consideram mais natural iniciar um antagonista mais tarde do que o agonista no ciclo anterior. Então acho que é meiótico mesmo. A avaliação inicial deve ser meiótico mesmo, né? Porque a aneuploidia, né? Isso, eu creio que sim. Então, só tem dúvida ali, porque quando ela falou, né? Mas é que o mitótico é só mesmo para mosaicos. Tá? Se é a aneuploidia mesmo que eles estão considerando, isso é no meio. Eles até citam mosaico, mas falam de aneuploidia. E aí, então, esse daqui é um estudo do IVE, em que eles recomendam, na verdade, até um pouco o contrário do artigo prévio, que eles dizem que uma resposta ovariana maior, depois de um estímulo da FIV, está relacionado com maior número de euploides. Na verdade, se a gente tiver mais ovos, mais chance de ter euploides. Mas esse estudo, na verdade, ele é bem diferente do desenho do outro. Pode passar. Ó, eles usaram só doadores, tanto de oócitos como de esperma. Também usaram FISH no dia 3. Foram 45 doadoras, de 2006 a 2010. Média de idade de 25,4 e média de MC 22. Então, eram pacientes com perfil bem bom. Usaram um agonista longo, mas veja que a dose também é FSH de 150, um pouquinho de menopor 75. O objetivo primário, então, era avaliar se mulheres com número de ócitos capilares maior que a média, que seria maior que 17, teria mais euploides que aqueles com resposta menor. E a conclusão foi que sim. Então, aí se defende ter maior número de ócitos, focar. Mas acontece que o perfil dele também é bem diferente e ele também usou uma baixa dose, né? Esse estudo aqui, então, são taxas de euploides, comparando o trigger com o agonista do GNRH e o HCG. Pode passar. É um estudo americano. Ele é retrospectivo, 366 pacientes, 539 ciclos de PIV. Taxa de euploides foi comparável. Eles recomendam optar por trigger com agonista GNRH para trisol pela segurança, mas esse estudo é cheio de limitações. Ele é retrospectivo, a população é bem heterogênea, aí eles falaram que segmentando, estratificando, fazendo análise multivariada regressiva, vários testes estatísticos eles obtiveram, não tiveram diferença significativa, mas a população heterogênea, protocolos heterogêneos também estão cheio de viés, não dá para saber se realmente foi o trigger ou os protocolos. E esses são os testes que eu falei estatisticamente. Pode passar o próximo. E esse daqui, finalmente, é também um grupo de Barcelona, comparação de blastocists, da taxa de blastocists euploides, seguindo o início na fase folicular ou random start na fase lútea. Estudo prospectivo e repetiu os ciclos. Pode passar. Foram 44 doadoras também, e eles fizeram 2 ciclos na mesma paciente. Então, o primeiro ciclo era folicular e o segundo lúteo, e eles também não encontraram nenhuma diferença. A única diferença foi que no random start o número de dias de estimulação era maior e usava maior dose.
Esse aqui é o portal da Progênesis, ele é um queridinho do laboratório, porque ele é alimentado diariamente com exames que chegam lá no laboratório, em San Diego. A gente já tem 165 mil embriões analisados. Então, ele é uma base de dados onde tu pode ver todas as clínicas e a tua clínica. Claro que não vai ver os dados da outra clínica, eles são sigilosos, mas tu tem um parâmetro de comparação. E aqui no Brasil, a gente iniciando, a gente vai ter os dados do Brasil e vai poder comparar também com os dados dos Estados Unidos. E até mesmo a gente consegue comparar os protocolos. Se você alimentar na clínica, né, o protocolo que foi utilizado, depois você tem esse parâmetro de dados. Ah, utilizei trigger tal, compara taxas de euploidia, de alvecismo. Também ele serve para orientar a paciente, porque teve tantos blastocistos biopsiados. A chance que tu tem de realmente ter uma transferência. Então, ele traz bastante estatística para ajudar a clínica e ele também facilita muito a logística do teste. Aqui são fotos da Progênesis nos Estados Unidos, EASALEM, no CBRA, no Ideia Fértil, simpósio, onde a gente vê esses dois. Aqui são os contatos da equipe do Brasil. Eu recomendo também seguir nosso Instagram e LinkedIn. Muito obrigada. Fernanda, e esses dados, né, que vocês já têm lá, 175 mil embriões, vocês veem diferença de taxa de euploidia de clínica? Porque acho que na fertilidade desse mês saiu, eles compararam acho que 4 centros e tinha diferença de euploidia, de PGTA entre as clínicas. Mas se a gente pensa que o erro é amniótico, talvez seria fisiologicamente assim. Eu penso que a maior interferência seria até no processo do trigger, que é quando você finaliza a meiose 2, aí que você tem a divisão, né? Não sei se posso estar errado, do que realmente no protocolo de estimulação. Mas eles mostram que dentro dessas quatro análises, tinha diferença de euploidia entre os centros. Vocês percebem isso? Tem diferença entre as faixas etárias de Sim. E até isso serve como uma métrica, né? Se tem uma clínica que está tendo muito número de aneuploides ou mosaicismo, também a nossa equipe conversa com a clínica, porque pode também ter algum problema na biópsia, um embriologista que precisa ser melhor treinado. No portal a gente consegue comparar também as taxas de aneuploides, mosaicismo, conforme o embriologista. A doutora Cristina agora vai apresentar a própria empresa, então ela traz alguns slides com essas métricas do portal. E está aberto, assim, a gente consegue ver tá bom, a taxa de mosaicismo esse mês, por exemplo, foi... Porque a gente tem nossos casos, mas a gente tem bastante médica, que a gente acaba discutindo entre um outro e temos o resultado do Lab Polaris, né? Quando a gente percebe, olha, esse mês eu tive 3 mosaicos, ninguém mais teve. Então, todos os mosaicos do mês foram os seus. No momento que a clínica aí vira parceira da Progênesis, ela tem acesso a essas estatísticas e a gente recomenda que todo mundo faça o login, todos os médicos. Eu sei que aqui todos os médicos, vocês têm muitos, né? Acho que uns 15 médicos. Então, a gente recomenda que todos façam um cadastro, porque aí a gente consegue também comparar essas taxas por médicos. Isso é bem legal. Transparência, né? Acho que 13, 12, né? 13. Eu lembro, eu acho. Eu vou falar. A Carol, a Nath, agora. Por equipe, tem a Carol, a Fê, você e o